Oi, gente, boa noite. Me chamo Tatiana, tenho 28 anos e no vídeo anterior eu falei um pouquinho sobre o meu episódio de derrame pleural que eu tive, fiquei internada na UTI e também passei alguns dias no apartamento, no hospital. E aí, como que eu cheguei no meu diagnóstico, né? Na verdade, desde o dia que eu entrei no hospital, já se especulava, né, várias doenças, porque o derrame pleural, ele pode ser causado por inúmeras doenças, que são consideradas doenças oportunistas, ou seja, que elas, quando há uma imunidade baixa, o paciente pode ser acometido. E uma delas era a tuberculose, né? Como também outras doenças da pleura, pneumonia. E foi feita a análise do líquido e todos os exames, eles davam negativos para o bacilo da tuberculose e não aparecia nada nos meus exames que fosse sugestivo de outra doença. Tanto que o único sintoma que eu tive foi a tosse. E quando eu tossia, eu tinha a falta de ar. Então, foram os únicos dois sintomas que eu tive. E aí, durante esses 5 dias que eu estive na UTI, eu fui avaliada pelo médico e ninguém sabia o que eu tinha. Ninguém sabia o que estava causando meu derrame pleural, até porque no primeiro dia que eu fiquei internada, foi feito o procedimento para retirada de líquido. Esse líquido, ele estava se alojando ali na região do tórax. O meu líquido, ele não ficou dentro do pulmão, o que também descartou a possibilidade de ser uma tuberculose pleural ou alguma doença que afetasse o pulmão. Então, pelo fato dela estar alojada ali na pleura, então suspeitava-se de doenças que afetassem a pleura. E esse meu líquido, ele mesmo eu fazendo essa retirada de 1 litro, ele aumentou depois de alguns dias. E aí foi necessário fazer uma solicitação de uma análise de um profissional que é chamado de cirurgião torácico. Então, no 4º dia, eu acho que eu estava na UTI, eu fui avaliada pelo médico cirurgião torácico. Ao ir me visitar na UTI, ele olhou meus exames, olhou a questão do líquido, da cor e dos resultados. E aí ele me informou que uma das minhas hipóteses diagnósticas era a tuberculose pleural. E que para ter certeza, né, eu já tinha feito tomografia, fiz raio-x, fiz as análises do líquido, fiz vários exames e nada dava positivo. E aí ele resolveu solicitar um exame que se chama ADA. Caso esse exame ele desse, quando geralmente ele está aumentado, é um sugestivo de tuberculose. E então esse exame ainda não tinha sido feito. Então eu fui furada novamente, ainda na UTI, para solicitar esse exame. Esse exame, ele é um exame bioquímico, ele demora um pouco para chegar. Se não me engano, ele demorava uns 4 a 5 dias úteis para poder ficar pronto. E aí, nesse momento que o cirurgião torácico ele me avaliou, ele orientou que ele fez, no dia que ele foi me visitar, ele verificou que eu ainda estava com bastante líquido na região torácica. E ele recomendou que eu fosse retirada ali da UTI, né? Mas antes de me retirar da UTI, ele faria uma nova retirada de líquido. E foi o que ele fez. Na visita, no momento que ele chegou, ele fez a retirada de líquido, mais ou menos 500 ml. Na primeira vez tinha tirado 1 litro. E ele tirou cerca de 500 ml dessa vez. Então eu respirei bem melhor depois que ele tirou esses 500 ml. Fiquei bastante tempo com a punção. Então, eu acredito que eu fiquei até o tempo necessário, assim, para retirar todo o líquido que ele queria tirar, né? Então, esse segundo procedimento que eu fiz demorou mais. Fiquei mais tempo ali com as costas, assim, segurando, com a punção mais tempo, para ver se a gente conseguia tirar o máximo de líquido. E aí, eu fui pro apartamento e fiquei aguardando o resultado desse exame e também finalizaria o ciclo de antibióticos. Tinha alguns antibióticos que eu estava tomando que eram um ciclo de 5 dias, tinha alguns antibióticos que eram um ciclo de 7 dias. E aí, quando finalizou o antibiótico, que o ciclo dele era de 7 dias,
eu não tinha mais nenhuma medicação que tinha que tomar, assim, no hospital. E aí o médico fez a visita, não mais esse cirurgião torácico. Ele só passou o exame, fez a avaliação e finalizou. E eu fui para casa para aguardar o resultado do exame. Quando o exame ficou pronto, foi diagnosticado, né? O médico realmente fechou o diagnóstico de que se tratava de uma tuberculose pleural, porque o meu exame de ADA deu aumentado. Então, é um indicativo de tuberculose quando esse exame dá alterado.